Pronto, então, bom dia a todos, né? Hoje é mais um dia aí de retomada, né? Vamos continuar então com as nossas atividades educacionais não presenciais e emergenciais. Vocês estão vendo a minha tela aí? Meus slides, por favor? Estamos sim, professor. Pronto. Então, vamos lá, né? A gente vinha aí desenvolvendo algumas atividades antes do final do ano, hoje está retomando o conteúdo, né? Então, a gente vinha conversando a respeito de reações de óxido-redução, né? Então, reações de óxido-redução são reações onde ocorre a transferência de elétrons de uma espécie para outra, né? Então, os elétrons passam de um elemento que sofre oxidação para um elemento que sofre redução, né? Quem perde elétrons, lembrando sempre a regrinha do porre que eu comentei com vocês, porque porre? O P de perde, o O de oxidação, o R de recebe e o RE de redução. Então, quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons reduz, né? Então, esse é o princípio de reação de óxido-redução, transferência de elétrons de uma espécie para outra. Existem várias reações de óxido-redução que são presentes no nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando um tubo de ferro, né, ele está enferrujando, a gente fala enferrujamento do tubo de ferro, na verdade é a oxidação do tubo de ferro, né? O ferro zero, né, o ferro metálico, ele vai estar passando para íons ferro mais 2 ou mais 3, dependendo da situação. A fotossíntese, a respiração celular são exemplos de reações de óxido-redução, né? Processo de corrosão são exemplos de reações de óxido-redução. As pilhas, né, as baterias, são exemplos de reações de óxido-redução. Aí eu tinha pedido para vocês que vocês assistissem, então, a nossa revisãozinha do final da outra EMP, né, que estava postada no YouTube, que falava um pouquinho de cálculo de NOx, número de oxidação, mas eu vou passar rapidinho com vocês aí, né? O bafômetro também é um exemplo de uma reação de óxido-redução. Eu vou passar rapidinho para vocês aí uma revisãozinha a respeito do cálculo de NOx, né? NOx nada mais é do que número de oxidação. A gente calcula o número de oxidação dos elementos químicos numa reação. A gente vê as espécies que alteraram o NOx, né? Para depois a gente ver quem reduziu e quem oxidou. Se tem alguém reduzindo, é porque tem alguém oxidando. Se tem alguém perdendo elétrons, é porque vai ter alguém que vai estar recebendo os elétrons. Bom, então, a gente tinha as regrinhas aí práticas para poder calcular o NOx, né, que está no canto esquerdo da tela de vocês, né? Substâncias compostas que não tivesse nenhuma carga, que não fosse nenhum íon, a somatória do NOx tinha que ser igual a zero, né? Substância simples, o NOx é igual a zero. Se for um íon, o NOx é igual à carga do íon, né? Ou a somatória do NOx da substância é igual à carga daquele íon. Bom, o primeiro exemplo é o NO2, o óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, uma substância composta por nitrogênio e oxigênio, então a somatória do NOx é igual a zero. Pessoal, vou perguntar um negócio para vocês. Eu acabei de clicar no botão que apareceu igual a zero aí. Apareceu igual a zero ou já está todos os NOx calculados na tela aí? Tem os efeitos ou Apareceu não? só igual a zero. Tem os efeitos sim, professor. Pronto, então beleza, que legal. Bom, aí se eu seguir na ordem das regrinhas, né? Tá lá que o oxigênio, em 99% dos casos, o NOx do oxigênio vai ser igual a menos 2, né? Exceto quando for um peróxido. Então tá lá. O oxigênio com NOx igual a menos 2 vezes 2, porque são dois átomos de oxigênio, menos 2 de um com menos 2 do outro, dá um total de menos 4. Para a continha dar igual a zero, está faltando um número. Eu não sei qual que é o valor do NOx do nitrogênio, mas eu sei que está faltando mais 4. Sobe multiplicando, desce dividindo. Eu tenho 4 cargas positivas e só um átomo de nitrogênio. Na hora que eu for descer dividindo, o NOx do nitrogênio é igual a mais 4. Então, no dióxido de nitrogênio, o NOx do oxigênio é menos 2 e o NOx do nitrogênio é igual a mais 4. A substância de baixo, H3PO4, é o ácido fosfórico.
também é uma substância composta, composta por 3 elementos químicos diferentes, o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Não tem nenhuma carga, então não é um íon. A somatória dos NOx deve ser igual a zero. Se eu seguir a sequência das regrinhas, eu vou ter, antes da regrinha do oxigênio, eu tenho a regrinha do hidrogênio. O NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Como eu tenho 3 átomos de hidrogênio, mais 1 vezes 3, mais 3. A próxima regrinha que eu tenho é a regrinha do oxigênio. Diz que o NOx do oxigênio é igual a menos 2, exceto quando for nos peróxidos. Não é um peróxido, o NOx do oxigênio é igual a menos 2. Tenho 4 átomos de oxigênio, sobe multiplicando, menos 2 vezes 4, menos 8. Lembrando, como a soma tem que dar zero, agora eu vou descobrir qual que é o NOx do fósforo. Mais 3 com menos 8, para dar zero, está faltando mais 5. Né? Então a continha está fechando zero lá em cima. Mais 3 com mais 5, 8, menos 8 igual a zero. Bom, eu tenho 5 cargas positivas e só um átomo de fósforo, então o NOx do fósforo vai ser igual a mais 5. Então no ácido fosfórico, o hidrogênio tem NOx igual a mais 1, o fósforo tem NOx igual a mais 5 e o oxigênio tem NOx igual a menos 2. Né? NOx significa número de oxidação novamente. Bom, aí eu tenho sulfato de alumínio, né? Al2SO4, que é o sulfato, entre parênteses 3. Então eu tenho 3 sulfatos compondo essa substância. Essa é uma substância composta, novamente, né? Só que ela tem 2 átomos de alumínio, o número de fora multiplica o número de dentro. Então são 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio. 3 sulfatos são 3 enxofre e 12 oxigênio. Sulfato vem da ionização do ácido sulfúrico, H2SO4, que gera 2H+, mais SO4 menos 2. Bom, beleza. Substância composta, a somatória do NOx tem que ser igual a zero. Né? Aí eu tenho a regra para o alumínio, a regra número 3. O NOx do alumínio é igual a mais 3. Sobe multiplicando. Mais 3 vezes 2 dá mais 6. Né? Aí eu não sei o NOx do enxofre, mas eu sei o NOx do oxigênio, que é igual a menos 2. Só que agora eu tenho não 4, eu tenho 12 oxigênios. Né? Então, 12 vezes menos 2 dá menos 24. Lembrando que a somatória tem que ser igual a zero, mais 6 com menos 24, está faltando 18 aí. Porque mais 6 com mais 18 dá 24. Menos 24 vai ser igual a zero. Então, faltam 18. Só que eu vou descer dividindo, e não são só um átomo de enxofre, na verdade são 3. 18 dividido por 3 vai dar mais 6. Beleza? Sulfato de alumínio, NOx do alumínio mais 3, o NOx do enxofre mais 6, o NOx do oxigênio menos 2. O NOx é o número que vem embaixo. Bom, beleza. Eu sempre falei para vocês a respeito de alguns ânions que eles são importantes. Por exemplo, o nitrato, né, NO3, a carga do nitrato é menos 1. O sulfato, que é o SO4, a carga do sulfato é menos 2. O carbonato, que também possui carga igual a menos 2. E o fosfato, que também possui carga igual a menos 3. Por quê? Olha lá o exemplo. Eu tenho a substância XSO4. Eu não sei qual é o NOx do X, mas eu sei que a carga do SO4 corresponde a menos 2. Então, quem que está compensando esse menos 2? O X. A carga do X, o NOx do X vai ser mais 2. Né? XPO4. Eu não sei qual é o NOx do X, mas eu sei que o PO4, né, ele tem um total de menos 3. Então quem que está compensando esse menos 3? O X. Né? Então quer dizer que o X é mais 3. Porque às vezes a gente vai ter que usar dessa estratégia para saber o NOx, principalmente de quando for metais de transição, por exemplo, ZnSO4. Se eu for nas regrinhas, eu tenho lá ZnSO4. Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. Mas eu não sei o NOx do Zn e eu também não sei o NOx do S. Né? Mas aí eu posso usar essa estratégia. Eu sei que o SO4 é menos 2, então quer dizer que o Zn é mais 2. Né? A GNO3, nitrato de prata. Eu não sei qual é o NOx da prata, não tem regrinha para o NOx da prata. Né? Mas eu sei que o NO3 é menos 1, então a prata é mais 1. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, mande a dúvida, interrompa a aula
E faça dúvida aqui, porque eu não estou tendo acesso ao chat, eu estou tendo acesso apenas aos meus slides, tá? Pode interromper, não tem problema. Só se eu ligar no celular e colocar ele no... poder acompanhar o chat. Vamos ver se eu consigo aqui. Teams, cadê meu Teams no celular? Bom, tá conectando aqui. X2 CO3. Eu sei que o CO3 é igual a menos 2, né? Eu tenho 3 CO3, então menos 2 de um, menos 2 do outro, menos 2 do outro. Então significa que é menos 6, né? Para dar zero falta mais 6 dividido por 2, então quer dizer que o X ele é igual a mais 3. Tá? Bom, a gente também conversou a respeito de balanceamento pelo método de óxido-redução, né? A gente vê por onde começa, né? Calculando o NOx. Aí a gente vê quem reduziu e quem oxidou. E depois que a gente vê quem reduziu e quem oxidou, a gente consegue, então, fazer alguns traquejos para poder fazer o balanceamento de óxido-redução, né? Mas aí o balanceamento de óxido-redução, no final da história, a gente vai cair em tentativa e erro, mas ele mostra por onde começar, né? Bom, um exemplo aí, né? Se eu tivesse que balancear essa equação química, que é a reação que gera glicose e oxigênio, ou seja, é a fotossíntese, né? Ingresse sem áudio nesse dispositivo. Pronto. Aí, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular o NOx, né? Começar pelo CO2. Substância composta, a somatória do NOx é igual a zero, NOx do oxigênio, menos 2 vezes 2, menos 4. Para dar zero, faltam mais 4, né? Então, mais 4, desce dividindo, mais 4 dividido por 1, vai ser mais 4. H2O é a água, substância composta, a somatória do NOx vai ser igual a zero também, né? Aí, o NOx do hidrogênio é mais 1. Se o NOx do hidrogênio é mais 1, e eu tenho 2 hidrogênios, então mais 2. Aí eu tenho o oxigênio. Não, para dar zero vai ter que ser menos 2 em cima, né? E aí sim eu desceria dividindo, menos 2 dividido por 1, o NOx do oxigênio eu descobri que ia ser igual a menos 2. A glicose é uma substância composta, né? Então, por ser uma substância composta, a somatória do NOx é igual a zero, né? Pronto, eu consegui ver o chat agora. Eu estou com o celular aqui e o chat é aberto. Aí eu tenho o NOx do hidrogênio mais 1 vezes 12 vai dar igual a mais 12. Em seguida eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2 vezes 6 dá menos 12. Já está dando zero, então quer dizer que o NOx do carbono é igual a zero, né? Bom, O2, substância simples, né? Não é uma substância composta, substância simples, o NOx vai ser igual a zero. Seja gasosa, seja sólida, né? Então, sempre que eu tiver uma substância simples, o NOx é zero. Aí eu vou comparar os NOx, eu vejo que o NOx do carbono sofreu uma alteração, e o NOx do oxigênio também sofreu uma alteração. Do carbono foi de 4 para 0, ou seja, o NOx reduziu de 4 para 0. Então, olha lá, eu selecionei o carbono, eu sei que o carbono reduziu o NOx, então ele sofreu redução. Lembrando do porre, quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons reduz. O oxigênio, de menos 2 ele foi para 0, né? Então, o NOx aumentou, de menos 2 para 0 aumenta, né? Então, ele sofreu o que a gente chama de oxidação, ou seja, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons o carbono recebeu? De 4 para 0, 4 elétrons. Quantos elétrons o oxigênio perdeu? De menos 2 para 0, perdeu 2. A quantidade de elétrons não está batendo, né? Se alguém perdeu 2 e alguém recebeu 4, onde estão esses outros 2 que eles receberam? É porque não está balanceada a equação química. A gente vai usar as estratégias para balanceamento.
a gente multiplica a quantidade de elétrons pela maior atomicidade. O carbono tem atomicidade 1 nos reagentes e atomicidade 6 nos produtos. Então, 4 vezes 6, que vai dar 24. O oxigênio tem NOx, tem atomicidade igual a 1 nos reagentes, igual a 2 nos produtos, né? Então, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 igual a 4. Se der para simplificar esses valores, a gente simplifica. 24 e 4 dá para a gente simplificar, né? Daria para a gente dividir por 4. Então, 24 dividido por 4 dá 6. E 4 dividido por 4 dá 1. Simplifiquei, agora eu tenho dois valores, 6 e 1. O que eu faço com esses valores? O valor da redução eu coloco na frente da oxidação, e o valor da oxidação eu coloco na frente da redução. Faço uma inversão, né? Então, 6 foi para frente ali da oxidação e 1 foi para frente da redução. Além disso, eu tenho que colocar esse valor agora na minha reação química na frente do de maior atomicidade. Então, eu tenho que colocar o 6 ali na frente do oxigênio. É 2 nos reagentes e 2 nos produtos. O carbono é 1, que eu tenho que colocar. Mas o meu carbono nos reagentes, a atomicidade é 1 e a atomicidade nos produtos é 6. Como eu tenho que colocar o valor na frente do maior atomicidade, esse 1 vai na frente da glicose, da molécula de glicose. O 6 eu coloquei na frente do O2 ali. E agora é só fazer balanceamento por tentativa e erro. Essa reação química, ela era fácil fazer por balanceamento de tentativa e erro, né? Se a gente já fosse tentando direto, não ia nem precisar fazer toda a parte de redução e oxidação para poder fazer o balanceamento dessa equação química. Ela é simplesinha. Mas, por exemplo, a equação do bafômetro, que eu deixei na atividade para vocês, ela já é bem mais complicada, a gente não consegue balancear se a gente não fizer aplicar o método de óxido-redução para balanceamento. Bom, 6 carbonos nos produtos, acertei com 6 nos reagentes, né? Aí eu vou no hidrogênio, porque o hidrogênio só aparece 2 vezes, enquanto que o oxigênio aparece 4 vezes na minha reação. Quem aparece mais eu deixo para o final. 6 vezes 2, 12, acertei hidrogênio, né? Agora é só conferir oxigênio. No CO2 são 2, mas são 6 na frente, coeficiente estequiométrico, 6 vezes 2, 12. Tem 6 H2O, então tem mais 6 oxigênios da água. Então 12 com 6 dá um total de 18 oxigênios nos reagentes. Aí nos produtos, a molécula de glicose possui 6 átomos de oxigênio, mas o coeficiente estequiométrico é 1, então são 6 oxigênios. E do O2, 6 vezes 2, 12. Então são 12 átomos de oxigênio. 6 com 12, 18, então a equação está devidamente balanceada. Estou passando rápido porque esse assunto já foi abordado, né? Mas agora vem uma nova parte, né? Existem reações de óxido-redução que ocorrem espontaneamente. Por exemplo, a bateria do seu celular. O que acontece com a bateria do seu celular? Na bateria do seu celular, a energia química está sendo convertida em energia elétrica, né? Espontaneamente. Seu celular, você fica mexendo na tela aí e está acontecendo uma reação de óxido-redução que está gerando energia, né? Seu celular está funcionando e é uma reação espontânea. Agora, no final do dia, ou às vezes às 10 horas, né? Você já não tem mais bateria. E aí o que você tem que fazer? Colocar para carregar. Quando você coloca para carregar, não é uma reação espontânea, né? Você precisa de corrente elétrica para poder, então, voltar a ter bateria no celular. Então, não é uma reação espontânea. Algumas reações químicas são espontâneas, acontece de maneira normal, né? Enquanto que outras reações não são espontâneas, a gente tem que atuar com uma força externa para a reação poder, então, acontecer. Bom, e teve um experimento há muito tempo atrás que começaram a observar essa história de reação espontânea ou não, né? Um cara, ele pegou uma lâmina de esse terceiro quadrinho aí que está debaixo da bateria. É um experimento isso daí. Ele pegou uma plaquinha de zinco e colocou dentro de uma solução contendo cobre, né? E deixou lá. Depois de um tempo, ele viu que em cima da plaquinha de zinco houve um depósito de cobre. Então, olha lá o terceiro quadrinho, né? A gente observa ali no terceiro quadrinho, dentro do primeiro experimento, que a plaquinha era só de zinco, mas aí
ficou como se fosse fio de cobre depositado em cima. Houve reação de óxido de redução espontânea. Aí o que ele resolveu fazer? Ele falou, bom, se eu coloquei uma placa de zinco dentro de uma solução de cobre e houve depósito de cobre em cima do zinco, eu vou colocar então uma plaquinha de cobre dentro de uma solução contendo íon zinco, para ver o que vai acontecer. Bom, quando ele colocou a plaquinha de cobre dentro da solução de íon zinco, contendo íons Zn mais 2, ele pensava que o zinco ia se depositar em cima do cobre. Mas não aconteceu nada. Né? Depois que ele tirou a plaquinha de cobre, ele observou que a plaquinha de cobre continuava do mesmo jeito do início do experimento. Ou seja, a deposição de íon zinco na placa de cobre não é um processo espontâneo. Não acontece naturalmente. Já a deposição de íons cobre na placa de zinco ocorre espontaneamente. Né? Aí começaram a se pensar, por que será que algumas reações ocorrem e outras reações não acontecem? Né? Surgiu aí, então, essa dúvida, né? Por que algumas reações de óxido de redução acontecem espontaneamente e outras não? Bom, as reações que ocorrem espontaneamente, elas apresentam o que a gente chama de diferença de potencial, que pode ser DDP ou ΔE, maior do que zero. Sempre que eu tiver uma reação química de óxido de redução, cujo potencial for positivo, significa que ela acontece naturalmente. E sempre que eu tiver uma reação química que a DDP, ou que a variação de potencial, for negativa, menor do que zero, quer dizer que ela não ocorre naturalmente. Tá? Então, eu tenho uma reação que é de oxidação, uma outra reação que é de redução. Eu vou, então, calcular a variação de potencial, DDP, e aí eu vou ver. Se o valor for positivo, significa que a reação ocorre naturalmente. Se o valor for negativo, significa que a reação não ocorre naturalmente. Bom, e baseado em quem, né, que a gente vai ver essa diferença de potencial? Como que eles chegaram nessa ideia? Bom, eles pegaram um eletrodo de hidrogênio e falaram assim, bom, o eletrodo de hidrogênio a gente vai chamar ele de zero, por convenção. Todos os demais potenciais de redução ou de oxidação, a gente vai calcular comparado ao potencial do hidrogênio. Então, eu coloquei uma figurinha aí que ilustra esse eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. A semi-reação de redução está em vermelho no canto direito da tela. 2H+, mais 2 elétrons se convertendo a H2. Por que é redução? Olha lá, o hidrogênio está indo de mais um dos reagentes para zero nos produtos. Então, é a reação de redução. De mais um para zero, o NOx diminuiu, é redução. Por convenção, essa reação aí possui potencial igual a zero. E se eu inverter essa reação? Né? Se eu colocar o H2 que está nos produtos nos reagentes, pronto. Se eu inverter a reação, vai ficar a parte azul embaixo. H2 dando 2H+, mais 2 elétrons. Agora, se eu for ver, eu tenho uma reação de oxidação. Por quê? O hidrogênio está indo de 0 para mais 1. O NOx está aumentando. Então, se o NOx está aumentando, significa que é oxidação. O potencial continua sendo zero dessa daí, porque inverteu, não tem, né, zero, não tem positivo e negativo. Tá? Estou vendo aqui, então, que bom que o Kelvin conseguiu entrar na aula também. Bora lá. Então, pegaram o eletrodo de hidrogênio, né? Ele foi o padrão, e fizeram os outros em relação ao eletrodo de hidrogênio. Pegaram lá um flúor, mediram a diferença de potencial e viu que a diferença de potencial da semi-reação do flúor é igual a mais 2,87. Do hidrogênio é zero e o potencial do flúor mais 2,87. Do cobre, cobre mais 2 para cobre zero, também é potencial de redução, né? Então, de mais 2 para zero, a diferença de potencial em relação ao hidrogênio é mais 0,34 volts. Né? Agora o zinco. O zinco mais 2 indo para zinco. Redução também. Só que o potencial aí é negativo. É menos 0,76. Ou seja, o ferro, potencial alto, positivo de redução, ele quer sofrer redução. O zinco, potencial negativo. Ele não quer sofrer redução. Né?
Ele prefere sofrer oxidação. Agora, se ele for colocado em contato com outro metal que possui um potencial menor que o dele, né, menos, sei lá, 0,93, ele vai sofrer redução, né, apesar de ser um valor negativo. Tá? Eu peguei o exemplo aí embaixo da reação da semi-reação do ferro, né? Do ferro não, do flúor. Flúor 2 mais 2 elétrons dando 2 flúor menos. Isso é uma redução. Por quê? Porque o flúor está indo de 0 para menos 1. Esse potencial foi calculado, vocês não vão ter que decorar. A gente tem essas tabelas de potenciais que eu já vou apresentar para vocês. Né? De 0 para menos 1, diminuiu o NOx, então é redução. Qual que é o valor? Já está lá, tabelado, mais 2,87. Mas e se eu inverter a reação? Se eu inverter a reação, né, vai ficar 2 flúor menos, 2 fluoreto, né, formando flúor mais 2 elétrons. Eu inverti a reação, que era produto de um virou reagente, que era reagente virou produto. Mas agora a reação não é mais de redução, porque o flúor, o NOx dele está indo de menos 1 para 0. O NOx do flúor está aumentando. Então agora não é mais redução, é oxidação. Beleza? Bom, se eu invertir a reação, o que vai acontecer com o sinal potencial? Também vai ter que ser invertido. Né? De redução é mais 2,87, de oxidação é o contrário, menos 2,87. Tá? Então a gente tem que ver. Olha a tabela que eu estou apresentando para vocês aí. Essa tabela ela é de redução ou ela é de oxidação? Não sei, vamos ver lá. Cloro, Cl2 mais 2 elétrons dando Cl menos. Cloro. O NOx do cloro nos reagentes é 0. O NOx do cloro nos produtos, menos 1. Então está indo de 0 para menos 1. Então quer dizer que o potencial que eu tenho aí é o potencial padrão de redução. Né? Cl2 mais 2 elétrons gerando 2 íons cloreto possui um potencial de redução mais 1,359. E se eu inverter a reação? Aí não vai ser redução, vai ser oxidação. 2Cl menos dando Cl2 mais 2 elétrons. Pronto. Eu inverti a reação, não é redução, eu também vou ter que inverter o potencial. Então aí o potencial vai ser menos 1,359. Assim vale para todos os outros. Né? E, olha lá, se a gente observar, o do hidrogênio, está lá embaixo, o quinto de baixo para cima, o potencial é igual a 0. Por que o hidrogênio é igual a 0? Porque ele foi adotado como padrão. E os outros foram calculados comparando ao eletrodo de hidrogênio. Tá? Todos esses valores, a gente tem tabelas gigantes aí com vários potenciais. Peguei aqui um exemplo. Cobre mais 2, uma reação química, né? Eu quero saber se ela é uma reação espontânea ou não. Cobre mais 2 mais zinco, formando cobre mais íons zinco mais 2. O que está acontecendo aqui? O NOx do cobre mais 2 nos reagentes e nos produtos é 0. Então significa que o cobre foi de mais 2 para 0. Então o cobre sofreu que a gente diminuiu o NOx de mais 2 para 0. Então, o cobre sofreu redução. O zinco, nessa reação química, ele foi de 0 para mais 2. Então, o que aconteceu com o zinco? Aumentou o NOx. Então, o zinco sofreu a oxidação. Eu vou escrever, então, a semi-reação de redução e depois a semi-reação de oxidação. A semi-reação de redução. O cobre mais 2 elétrons, está formando cobre. Tá? É isso que está acontecendo ali. De mais 2 para 0, né? Então, recebeu 2 elétrons. Quando recebe elétrons, eu coloco antes da seta. Já a semi-reação de oxidação, e esse valor, o potencial disso daí, se eu for ali na tabela do lado esquerdo, a gente observa que essa reação possui um potencial igual a mais 0,337. Potencial de redução. Tá? Cobre mais 2 elétrons dando cobre. Se olhar na tabela, potencial de redução mais 0,337. E a semi-reação de oxidação? Como vai ser? A semi-reação de oxidação é o seguinte. O zinco está passando para zinco mais 2 elétrons. Né? O
Quem recebe elétrons recebe antes, quando for colocar na semi-reação, e quem perde elétrons, a gente coloca os elétrons depois. Bom, vamos lá. Se eu procurar na minha tabela a semi-reação do zinco, eu vou observar lá, a última da tabela. Zinco mais 2 elétrons dando zinco, menos 0,763. Mas qual que é a minha semi-reação? Está acontecendo redução do zinco ou está acontecendo oxidação do zinco? Está ocorrendo a oxidação do zinco. O zinco, na minha reação, ela está indo de zinco 0 para zinco mais 2. Então, é a reação da tabela? É, mas só que é invertida, né? Então, eu tenho que inverter o valor. Eu não tenho potencial de redução, eu tenho potencial de oxidação. Era negativo, foi para positivo. Mais 0,763. E a reação global? Cobre mais 2, mais zinco metálico, formando cobre metálico, mais zinco mais 2. Pronto, essa é a minha reação global. Eu dividi ela em duas semi-reações para poder, então, calcular o potencial padrão. Se der um valor positivo nesse cálculo, no final, significa que a minha reação foi espontânea. Se der um valor negativo, significa que a minha reação não é uma reação espontânea. Mas como que eu calculo? Agora, é só somar o potencial de redução com o potencial de oxidação. A variação de potencial, a DDP, é a soma do potencial de redução mais o potencial de oxidação. Nesse caso, então, o potencial de redução é 0,337 e o potencial de oxidação 0,763. Então, a variação de potencial é mais 1,1 volts. Pronto, né? Deu um valor positivo? Deu um valor positivo. O que significa esse valor positivo? Significa que a minha reação ocorre espontaneamente. Ou seja, se eu colocar uma plaquinha de zinco dentro de uma solução contendo íons cobre mais 2, vai ocorrer deposição de cobre, né, em cima da plaquinha de zinco. Eu posso, por exemplo, então, revestir placa de zinco com íons cobre, né? Vamos lá. Aí uma tabela, né, de redução. A gente tem aí um monte de tabelas com várias semi-reações de redução comparadas aos valores do hidrogênio, né? Se você pegar ali na segunda coluna, você pode ver lá que o hidrogênio é 0 por definição. Está escrito lá. Se o valor for muito alto, significa que a espécie quer sofrer redução. Se o valor for muito baixo, significa que a espécie não quer sofrer redução, né? Você pegar lá F2 mais 2 elétrons dando 2, F menos mais 2,87. Ou seja, o flúor, ele é louco para sofrer redução, né? Já se a gente pegar o lítio, lítio mais 1 elétrons dando lítio, é menos 3,05. Então, o potencial é muito baixo. O lítio ele não quer sofrer redução. Na verdade, se eu inverter, lítio dando lítio mais 1 elétron, o lítio quer sofrer o que a gente chama de oxidação, porque o potencial vai ser mais 3,05. A maioria das baterias de celulares, de tablet, hoje em dia é bateria de lítio. Porque tem um potencial muito alto, né? Vai gerar bastante energia, né? Então, vai dar uma DDP muito grande. Então, é interessante essas baterias de lítio. A gente tem que tomar cuidado nessa parte, porque antigamente, bateria, pilha, né? Com cádmio, com chumbo, né? Que são metais pesados, né? São metais tóxicos, contaminantes inorgânicos, né? Então, essas substâncias não devem ser descartadas de qualquer maneira, né? Por isso que tem aí sistema para coleta de bateria de celular, né? Locais para coleta de pilhas, né? Dentro do supermercado, em outros postos, né? Por quê? Porque contém metais para acontecer as reações de óxido de redução para gerar energia, né? E esses metais, eles são tóxicos, tá? Beleza. Estou vendo aqui a mensaginha da Emily. Vamos continuando aqui. Bom, então agora eu estou propondo uma atividade. Descreva a reação prata mais indo para prata e sódio indo para sódio mais. Bom, primeira coisa, o que está acontecendo aí? Prata mais para prata. A prata está indo de mais 1 para 0. Então quer dizer que a prata está sofrendo de mais 1 para 0, está sofrendo a redução. O que está acontecendo com o sódio? O sódio está indo de Na para Na mais 1. O NOx está aumentando. Então, quer dizer que o sódio está sofrendo a oxidação. Tá? Então, a prata reduz
e o sódio oxida. Evidentemente, se alguém está reduzindo, é porque alguém vai estar oxidando. Porque se alguém está recebendo elétrons, alguém tem que estar doando esse elétron para poder acontecer a reação. Alguém perde, alguém recebe o elétron. O elétron não vai aí, né? Bom, então a prata está sofrendo redução. O que está acontecendo com a prata? Prata mais está indo para prata, né? A G mais está indo para G. De mais 1 para 0, redução. Redução eu coloco a quantidade de elétrons antes da seta, né? Então a semi-reação de redução fica prata mais 1 elétron dando prata. E a oxidação? O Na está indo para Na+. Pronto. Aonde que está o elétron? O elétron, como é oxidação, eu coloco depois da seta. Por que eu só coloquei mais 1 e não coloquei mais 2 elétrons? Por quê? De 0 para mais 1, só está envolvido 1 elétron. De mais 1 para 0, como na redução, só está envolvido 1 elétron. Se fosse cádmio mais 2 para cádmio, aí ia colocar cádmio mais 2 elétrons dando cádmio. Tá? Porque aí está indo de mais 2 para 0. Alumínio mais 3. Alumínio mais 3 para alumínio. Alumínio mais 3 elétrons dando alumínio. Mas nesse caso, como é de mais 1 para 0 e de 0 para mais 1, só tem 1 elétron envolvido. Beleza? Bom, agora eu vou ver qual que é o valor desses potenciais nas minhas tabelas. Né? Se eu for lá na tabela, dá para escrever a reação geral também. Né? O que está acontecendo aí nesse sistema? Prata mais sódio, formando prata metálica, mais o íon Na+. Beleza? Essa é a minha reação global. Consegui chegar. Escrevi minha semi de redução, escrevi minha semi de oxidação. Importante, a quantidade de elétrons recebida está igual à quantidade de elétrons perdida, né? 1 elétron na redução e 1 elétron na oxidação, não tem que fazer nenhum ajuste, e eu posso escrever minha reação global. Prata mais sódio metálico, formando prata metálica mais sódio metálico. O que é isso daí? Significa que eu estou colocando uma plaquinha de sódio dentro de uma solução contendo íons prata mais. E que está formando o quê? Está formando prata metálica e está formando íons Na+. Será que esse processo é espontâneo ou não? Como que eu vou saber se esse processo é espontâneo ou não? Para eu saber se esse processo é espontâneo ou não, eu tenho que calcular a DDP, né? A variação do potencial. Se der uma DDP maior do que 0, significa que o processo é espontâneo. Se der uma DDP menor do que 0, significa que o processo não ocorre naturalmente. Né? Bom, então eu vou lá para poder calcular a DDP. Pego a tabela e vejo. Prata mais 1 elétron formando prata, o potencial é 0,80. Se eu pegar lá na minha tabela, né? Prata mais, vamos procurar aí onde está o prata mais. No meio do lado esquerdo. AG mais 1 elétron dando AG, mais 0,80. E o outro é o Na formando Na+. Não é o Na+ formando Na. Então é a reação que está aqui, só que invertida. Não é redução, é oxidação. Ela está do lado direito, subindo, né? Sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo de baixo para cima do lado direito. Só que ela é invertida. Ela é Na formando Na+. Né? Ela é Na formando Na+. Tá? E os potenciais. Eu tive que inverter o valor. De menos 2,71, que era de redução que estava na tabela. Como eu vou usar de oxidação, eu inverti mais 2,71. E agora eu vou somar. Para poder calcular a diferença de potencial. Né? A diferença de potencial é a soma do potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, é a soma de 0,80 para esse caso com mais 2,71. Então, a diferença de potencial está dando mais 3,51. Então, como está dando uma diferença de potencial positiva, significa que essa reação ocorre espontaneamente. Né? Então, eu posso dar, descreva a reação coloco aí, calcule o potencial, ou então eu posso dar, descreva a reação global, a reação geral, e diga se a reação ocorre espontaneamente ou não. Né? Aí você vai calcular o potencial e vai poder ver se o valor for positivo é porque é espontâneo, se o valor for negativo significa que não é espontâneo. Bom, agora eu coloquei uma outra situação.
Ferro 3 indo para ferro 2, ou seja, de 3 para 2, quem está sofrendo a redução é o ferro. E estanho. Estanho mais 2 indo para estanho mais 4. Né? Agora, o estanho de mais 2 para mais 4, o NOx está aumentando, significa que o estanho está sofrendo oxidação. Ferro, redução, estanho, oxidação. Vamos lá. Semi-reação de redução do ferro. Ferro mais 3, mais um elétron, formando ferro mais 2. Semi-reação de oxidação do estanho. Estanho mais 2, formando estanho mais 4, mais 2 elétrons. Redução, os elétrons a gente representa antes da seta. Oxidação, os elétrons a gente representa depois da seta. Mas o que acontece agora? Se você observar, o ferro 3 para ir para ferro 2, é só um elétron que ele precisa. Já o estanho 2 para ir para estanho 4, precisa de 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons recebida na redução não está igual à quantidade de elétrons perdida na oxidação. Então, para eu descrever a reação geral, eu vou ter que fazer um ajuste. Eu tenho que deixar essa quantidade de elétrons iguais. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a primeira semi-reação e multiplicá-la por 2. Para deixar 2 elétrons. Né? Aí ficaria 2 ferro mais 3, mais 2 elétrons, dando 2 ferro mais 2. Aí a quantidade de elétrons está igual, né? Da redução está igual da oxidação, 2 e 2, aí eu posso cortar. Então, a de cima eu multiplico por 2 e a de baixo eu mantenho. Ah lá, como que fica? 2 ferro 3, mais 2 elétrons dando 2 ferro 2. E a de baixo, como eu só mantive, estanho mais 2, formando estanho mais 4, mais 2 elétrons. Se as quantidades de elétrons estão iguais, eu posso escrever minha reação global. Né? Que dá 2 ferro mais 3, mais estanho mais 2, formando 2 ferro mais 2, mais estanho mais 4. Né? Pronto. Agora eu consigo, então, calcular o potencial da minha reação. Eu tenho a reação global, descrevi qual que é a reação global. Eu estou vendo que o ferro está reduzindo. Eu estou vendo que o estanho está oxidando. Né? Tenho uma equação global. Vamos calcular de dP. Ferro 3 indo para ferro 2, o potencial é mais 0,771. Professor, eu multipliquei por 2. Tenho que multiplicar por 2 o potencial? Não, o potencial a gente não multiplica. Tá? Ele é padrão para aquele elemento químico comparado ao potencial padrão do hidrogênio. Tá? Bom, e o do estanho? Primeira coisa, o estanho não está sofrendo redução, está sofrendo oxidação. Na tabela está o valor de redução. Então, o que eu tenho que fazer com o valor de estanho? Inverter. Né? Então, você pegar a tabelinha, vai estar lá estanho 4 mais 2 elétrons, dando estanho mais 2. Mas o que a gente tem? O contrário, estanho mais 2, formando estanho mais 4, mais 2 elétrons. Então, se eu invertir a reação, eu devo inverter o potencial, o sinal. Então, de mais 0,15 foi para menos 0,15. Dá para calcular o potencial somando ambos. Mais 0,771 com mais menos 0,15. Né? Então, vai dar um potencial de mais 0,621 volts. Ou seja, potencial positivo significa que essa reação também ocorre de maneira espontânea. Tá? Se desse o valor do potencial negativo, aí significaria que a minha reação não ocorre espontaneamente. Lembrando, sempre tem alguém oxidando e sempre tem alguém reduzindo. Bom, então chegamos às pilhas eletroquímicas. O que são pilhas eletroquímicas? São sistemas, né, onde ocorre a conversão de energia química em energia elétrica. É um processo espontâneo? Lógico que é um processo espontâneo. Você coloca a pilha no seu controle da televisão e vai mudar de canal, e espontaneamente você está gerando energia ali. Né? A gente sabe que a pilha ela tem um polo que é o polo positivo, a gente sabe que a pilha tem um polo que é o polo negativo. A gente já vai conversar a respeito desses polos, né? O que acontece em cada um dos polos da pilha. Né? Nada mais é do que uma reação de óxido de redução que está ocorrendo ali na pilha, gerando energia, transformando energia química em energia elétrica. E tem uma definição aí que quando a gente liga várias pilhas em séries, é aí que a gente tem uma bateria. Né? A bateria nada mais é do que várias pilhas ligadas em série. Né? Bom, e a primeira pilha
quem propôs essa primeira pilha foi lá em 1836, a primeira pilha que teve capacidade de manter corrente elétrica foi proposta por John Daniell, né? Por quê? Antes existiam alguns experimentos de anatomia que colocavam algumas plaquinhas metálicas, por exemplo, na perninha do sapo, né? E via que a perninha do sapo, depois do sapo ter morrido, né? Ela contraía, ela dava uma mexidinha. Depois de um tempo, do sapo já está morto, aí começaram, quando coloca as plaquinhas, duas plaquinhas metálicas de metais diferentes, a perninha do sapo está se movimentando. O que será? Será que o sapo ainda está vivo? Será que não está vivo? Ali eram as primeiras pilhas que estavam surgindo, né? Era o pessoal que da parte de anatomia de animais que começou a descobrir isso daí. Mas a primeira pilha que teve capacidade de manter corrente elétrica por um determinado tempo foi proposta por Daniell em 1836. E como que foi essa primeira pilha que Daniell propôs, né? Se a gente olhar ali no desenho, a gente observa que a gente tem duas cubas eletrolíticas, ou seja, dois potinhos, né? Numa cuba eletrolítica, num potinho, a gente tem uma solução contendo íons zinco mais 2, né? E uma placa de zinco. O eletrodo de zinco dentro de uma solução contendo íons mais 2, na cuba eletrolítica da esquerda. Na cuba eletrolítica da direita, no potinho da direita, a gente tem uma placa de cobre, ou a gente chama de eletrodo de cobre, dentro de uma solução contendo íons cobre mais 2. Né? Essas pilhas, essas duas cubas eletrolíticas, elas estão ligadas por um fio. Né? E nesse fio ocorre o que a gente chama de passagem de elétrons. Tem alguém que está perdendo elétrons e alguém que está recebendo os elétrons. Então, a gente tem aí a passagem de elétrons por esse fio, né? De uma espécie para outra. Ah, mas quem que está passando elétrons para quem? Lembra? Porre, quem perde elétrons está oxidando. Quem recebe elétrons está reduzindo. Então, a espécie que vai estar reduzindo vai ser a espécie que está recebendo elétrons. E a espécie que está oxidando vai ser a espécie que está perdendo elétrons. Então, o fluxo de elétrons é de quem sofre oxidação para quem sofre redução. Né? Os elétrons vêm de quem oxida para quem reduz. Por quê? Porre, quem perde oxida, quem recebe reduz. Bom, falei para vocês que na pilha a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Né? O que significa o polo positivo e o polo negativo? Né? O polo positivo a gente chama de cátodo na pilha. Então, o cátodo é o polo positivo. E o ânodo é o nome que a gente dá para o polo negativo. Então, cátodo, polo positivo, ânodo, polo negativo na pilha. Se eu pegar a pilha, qualquer pilha, eu vou ver lá, polo positivo, polo negativo. Polo positivo a gente chama de cátodo, polo negativo a gente chama de ânodo. Bom, eu tinha falado para vocês do porre, né? Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Depois do porre, eu vou falar para vocês do CRAL. Né? Por que CRAL? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Ah, então, se a gente pegar ali no meio do nosso slide, cátodo reduz e ânodo oxida. Cátodo reduz, recebe elétrons. Ânodo oxida, perde elétrons. Então, os elétrons nas pilhas, eles saem do ânodo em direção ao cátodo. Lembrando, pilha gera energia espontaneamente. Então, a diferença de potencial da pilha, ela vai ter que ser sempre maior do que zero. A DDP da pilha é maior do que zero. Né? Então, vamos lá. A pilha de Daniell era eletrodo de zinco na solução de zinco e eletrodo de cobre na solução de cobre. Depois de um tempo, ele observou que se ele colocasse uma substância que está escrito ali, um coisinho preto dentro dos dois potinhos, né? Isso aí a gente chama de ponte salina. Né? A ponte salina tem como objetivo manter o equilíbrio das cargas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a respeito da ponte salina. Bom, então, tá aí o que
o que Daniel fez, né? A gente tem aí, no primeiro slide, no primeiro desenho, uma plaquinha de cobre, dentro de uma solução contendo íons cobre. Do outro lado, ele colocou uma plaquinha de zinco, um eletrodo de zinco, dentro de um potinho contendo uma solução com íon zinco mais 2. Ele ligou as duas plaquinhas através de um fio, né, e observou, por exemplo, que acendia um LED. Ou com um multímetro, ele observou que tinha passagem de corrente elétrica, né? Aí estava então sendo proposta a primeira pilha, né, que é a pilha de Dunning. E ele colocou a ponte salina para poder fazer equilíbrio das cargas. Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito da ponte salina. Na pilha de Daniel, o ânodo é o eletrodo de zinco, ou seja, o ânodo é o polo negativo. CRAL, o cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, o ânodo está sofrendo oxidação. Se está sofrendo oxidação, significa que o ânodo está perdendo elétrons. Quem perde oxida, quem recebe reduz. Tá? Então, o polo positivo na pilha é o cobre. O polo positivo da pilha é denominado de cátodo. O cátodo sofre a redução. Pronto. Com essas informações, eu consigo, então, descrever qual que é a reação global da pilha de Daniel. Eu sei que o zinco é o polo negativo, então o zinco está sofrendo oxidação. Qual que é a reação de oxidação do zinco? O zinco, lá em cima, em preto, né? O zinco está formando o zinco mais 2. Ele está oxidando, está indo de 0 para mais 2. Bom, quando é oxidação, significa que está perdendo elétrons e eu coloco a quantidade de elétrons depois da seta. De 0 para mais 2, quantos elétrons foram? 2 elétrons. Pronto. Zinco indo para zinco mais 2. Observe então, né? Zinco está indo para zinco mais 2. Então quer dizer que na cuba eletrolítica da direita, no potinho da direita, que é o potinho onde está o zinco, a plaquinha de zinco, ela vai se corroer. Por quê? O zinco que está na plaquinha, ele vai virar íon zinco mais 2. Né? Então, quer dizer que essa plaquinha vai perder massa. E a solução vai aumentar a concentração de zinco mais 2. Né? Eu vou ter um excesso de carga positiva na cuba eletrolítica da direita. Porque a plaquinha zinco sólido está formando zinco mais 2. Já no cátodo, o cátodo é o polo positivo, CRAL, o cátodo sofre redução, eu tenho a semi-reação de redução, cobre mais 2 elétrons formando cobre metálico. Pronto. Né? Descrevi qual que é a reação de oxidação e descrevi qual que é a reação de redução. Oxidação no ânodo, redução no cátodo. A quantidade de elétrons está igual? Está igual. 2 elétrons que estão sendo perdidos na oxidação e 2 elétrons que estão sendo recebidos na redução que acontece no cátodo. Posso cortar a quantidade de elétrons e agora eu consigo descrever qual que é a reação global da pilha de Daniel. O que sobrou? Antes da seta sobrou Zn sólido mais cobre mais 2. E depois da seta? O que sobrou depois da seta? Sobrou zinco mais 2 mais cobre metálico. Essa é a reação global da pilha de Daniel. O que isso implica? Vamos pegar a nossa cuba que está, o nosso desenho que está à esquerda do nosso slide. Né? Implica que o cobre mais 2 está virando cobre 0. Então, na cuba da direita, a solução estava cheia de cobre mais 2. Só que o cobre começou a se depositar em cima do eletrodo de cobre. Então, o que vai acontecer aí? O eletrodo ele vai aumentar de tamanho. Né? Eu vou ter um ganho de massa no eletrodo de cobre. Consequentemente, a solução que era azul, porque tinha muito cobre, com essa deposição do cobre no eletrodo de cobre, vai diminuir a concentração de íons cobre na solução e não vai ficar tão azulada, vai diminuir a intensidade da cor azul. Né? E o que também vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, como o cobre mais 2 está formando cobre metálico, vai começar a sobrar carga negativa nessa solução. Vai sobrar um monte de SO4 menos 2 ali.
E na outra cuba? O que está acontecendo na outra cuba? Na outra cuba, se a gente pegar na reação, a gente vê que o zinco sólido, o zinco do eletrodo, está se transformando em zinco mais 2. Está virando íon. Então, o que vai acontecer com a plaquinha de zinco à medida que a pilha for gerando energia? A plaquinha de zinco, ela vai estar sendo corroída, né? Ela vai estar perdendo massa. E o que vai acontecer com a solução? O zinco está virando zinco mais 2, vai começar a ter um monte de zinco mais 2 na solução. Vai começar, então, na cuba da direita vai ter excesso de íons positivo, excesso de zinco mais 2. Na cuba da esquerda vai ter excesso de íons negativo, excesso de sulfato menos 2. Né? E aí que entra a função da ponte salina. A ponte salina, normalmente, ela é de cloreto de potássio, KCl, né? Pode ser outras substâncias iônicas, né? Ela é feita geralmente com gel de agarose, ou então ela pode ser feita colocando a solução de KCl e na pontinha colocando, na pontinha do tubinho, dos tubinhos, colocar 2 algodão, né? Porque a função dela é manter o equilíbrio das cargas. No da esquerda, está sobrando carga negativa, então ela começa a colocar carga positiva para aquele lado, para compensar o excesso de carga negativa. Na cuba da direita, está sobrando carga positiva, então ela joga íons negativos ali para compensar esse excesso de carga positiva. Então, nesse caso, se a ponte for de KCl, né, íons K+, vão para onde está sobrando espécie negativa. Então, para o lado do eletrodo de cobre vai vir um monte de íons K+. Do lado do eletrodo de zinco, como está sobrando Zn mais 2, aí vai um monte de íon Cl-. Essa é a função da ponte salina, né? Ela mantém o equilíbrio de cargas dentro das cubas eletrolíticas e, consequentemente, a pilha ela dura por um período muito maior. Bom, o que é importante, então? Pilha, reação espontânea, potencial maior do que zero, tá? A gente tem que arranjar as reações químicas de forma que a soma dos potenciais seja maior do que zero. Lembrando, se tem uma espécie que vai sofrer redução, a outra espécie vai ter que sofrer oxidação, né? Não existe duas espécies sofrendo redução. Se um reduz, o outro oxida, tá? O que mais que é importante? Porre. Quem perde elétrons oxida. Quem recebe elétrons reduz. CRAL. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Tá? O cátodo vai ser sempre o polo positivo. O ânodo vai ser sempre o polo negativo. Se o cátodo está reduzindo, quer dizer que ele está recebendo elétrons. Se o ânodo está oxidando, quer dizer que ele está perdendo elétrons. Então, o fluxo de elétrons se dá do ânodo para o cátodo. Ou seja, o fluxo de elétrons é do polo negativo para o polo positivo. Beleza? E aí, através da reação global, a gente consegue ver o que está acontecendo, né? Zinco está indo para zinco mais 2. Então, quer dizer que está indo para a solução. Cobre mais 2 está se transformando em cobre 0, cobre metálico. Então, o cobre mais 2 está se depositando em cima da plaquinha do eletrodo de cobre. Ah, mas só existe a pilha de Daniell com cobre e zinco? Não, existem várias pilhas, né? Com várias combinações. Tanto que as baterias atuais são de lítio, a maioria delas, né? O lítio tem um potencial muito alto, então, né? Ele é utilizado aí para gerar energia. Bom, e se eu quisesse calcular o valor do potencial da pilha de Daniell? A semi-reação do anodo. O zinco está indo para zinco mais 2. Se eu pegar lá na minha tabelinha de potencial, procurar lá, zinco, eu tenho potencial de redução nessa tabela que eu mostrei para vocês. Zinco mais 2 está indo para zinco 0. Menos 0,763. Mas a equação do anodo é o contrário dessa. Não é redução, é oxidação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o valor dessa daí. Vai para mais 0,763, porque está de oxidação lá. E o catodo? Não, no catodo está acontecendo a redução mesmo. O cobre mais 2 está indo para cobre metálico. Então, se eu pegar lá, cobre mais 2 indo para cobre metálico, mais 0,337.
Vou somar, então, o potencial de redução com o potencial de oxidação. Essa pilha apresenta um potencial de 1,1 volts nas condições padrão, tá? Isso é temperatura de 25 graus Celsius, as soluções dentro de cada uma das cubas eletrolíticas na concentração de 1 mol por litro. Beleza? Se fugir da condição padrão, vai mudar o valor do potencial. Eu tenho uma outra forma de representar as pilhas, né? Eu posso representar as pilhas, acho que esse acento está errado aí, não é NCO não. É anodo e duas barrinhas catodo. O que acontece no anodo e o que acontece no catodo. Essa é uma forma de representação da pilha. Zinco indo para zinco mais 2, é o que acontece no anodo. Essas duas barrinhas significam a ponte salina. E o cobre mais 2 indo para cobre, que acontece no catodo. O anodo, de 0 para mais 2, oxidação. O NOx está aumentando. O catodo, de mais 2 para 0, está sofrendo o que a gente chama de redução. Beleza? Tranquilo? Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu dei essa representação e eu quero que a gente pense nessa pilha aí. Será que é uma reação espontânea? Como que eu vou saber se é espontânea ou não? Calculando o potencial. O que está acontecendo aí? Cádmio está indo para cádmio mais 2. Oxidação. Anodo sofre oxidação. Anodo polo negativo. O que está acontecendo do outro lado? Prata mais está indo para prata. A prata está sofrendo a redução. Né? Redução, o cátodo que sofre redução. A representação, então, antes da barrinha, das duas barrinhas. O que acontece no anodo, as duas barrinhas e o que acontece no catodo. Se vocês observarem aí, no canto inferior direito da tela de vocês, em vermelho, a representação do jeito que tem que ser. O que acontece no anodo, as barrinhas e o que acontece no catodo. Tá aqui a representação. O anodo oxidando, cádmio indo para cádmio mais 2 e o catodo reduzindo. A prata mais indo para prata. Catodo é o polo positivo, então a prata é o polo positivo. Anodo é o polo negativo, então o cádmio é o polo negativo. Se der um potencial maior do que 0, significa que é um processo espontâneo. Se der um valor menor do que 0, significa que é um processo não espontâneo, ou seja, não vai ser uma pilha. Para acontecer, teria que fornecer energia para o processo acontecer. A sua bateria de celular gera energia o dia inteiro através de reações químicas e depois você coloca na tomada, porque aí você joga energia no sistema para converter energia elétrica em energia química para depois você poder utilizar o celular novamente. Bom, mas vamos aí. Catodo. Cádmio está no anodo, está sofrendo oxidação. Por que eu sei que ele é anodo? Ele está na primeira parte. Né? Ele vem antes das duas barrinhas. Por que eu sei que é oxidação? 0 para mais 2. Está aumentando o NOx, oxidação. Prata. Está depois da barrinha. Então, a prata, nesse exemplo, é o catodo. O que acontece no catodo? Acontece a redução. Né? Prata mais está indo para prata. Bom, beleza. Qual que é a minha reação global? Com essa representação de cima, eu já consigo escrever a reação global. Porque eu sei que o cádmio está nos reagentes, está formando cádmio mais 2. Então, eu coloco o cádmio, aí eu coloco a seta cádmio mais 2. O que mais que está acontecendo? Eu estou vendo que 2 prata mais está formando 2 pratas no nosso catodo. Então, antes da seta, cádmio mais 2 prata mais, que são meus reagentes. Depois da seta, cádmio mais 2 pratas metálicas. O que seria isso daí? Né? Seria um eletrodo de cádmio, que está gerando íons cádmio mais 2, e na outra cuba eletrolítica, eu teria íons prata dentro de uma solução, né? E um eletrodo mergulhado de prata. E o que está acontecendo? A prata mais está se depositando, formando prata. O eletrodo de cádmio está indo de cádmio para mais 2. Ele ia perder massa. O eletrodo de prata, prata mais para prata 0. Então, ele ia aumentar de massa. Se eu quiser calcular o potencial dessa pilha aí, vamos lá escrever a semi-reação, tabela de potencial, que eu tenho várias tabelas. Vou escrever qual que é a CM de oxidação e qual que é a CM de redução, vou ver o valor e vou poder calcular o potencial da minha pilha. A semi-reação do anodo, ou seja, o anodo é quem está sofrendo oxidação. Cádmio está indo para cádmio mais 2 elétrons. Se eu procurar na minha tabela,
Ah, professor, na tabela está menos 403. Por que está menos 403? Porque na tabela está de redução. Mas não é a redução que o cádmio está sofrendo no nosso sistema aí. O cádmio está sofrendo a oxidação. Então eu tenho que pegar essa reação e tenho que inverter. Cádmio formando cádmio mais dois elétrons. Se eu invertir a reação, o que eu faço com o potencial? Inverte também. E qual que é a semi-reação que está acontecendo no cátodo? No cátodo está acontecendo a semi-reação da prata. Procura lá na tabela, está lá a semi-reação da prata. Prata mais formando prata. Ah, beleza, prata mais formando prata. Ah, professor, tem 2. Não tem problema. Né? Isso aí é coeficiente estequiométrico. O potencial de redução não deve ser multiplicado por 2. Né? Então, agora, a gente tem aí... E por que é 2, não é 1? Porque se fosse a G+, mais um elétron dando a G, a quantidade de elétrons não ia estar equiparada. A quantidade de elétrons perdida no ânodo não ia estar igual à quantidade de elétrons recebida no cátodo. Então, por isso que eu multipliquei por 2. Agora eu poderia cortar os 2 elétrons e ter minha reação global. A reação global é cádmio mais 2 prata mais, formando cádmio mais 2 pratas. E se eu for calcular o potencial, basta eu somar, então, o potencial de redução com o potencial de oxidação. Né? Realizando essa soma, eu vejo que essa pilha vai apresentar um potencial de positivo de 1,202. Se é potencial positivo, significa que ocorre espontaneamente. Então, pode ser chamado de pilha. Se desse um potencial negativo, não ocorre espontaneamente, então não seria uma pilha. Tá? Seria outros processos que a gente, quando o potencial é negativo, significa que a gente precisa de energia para o processo poder acontecer. Eletrólise é exemplo desses processos. Né? As eletrólises a gente vai discutir na próxima aula. A gente tem eletrólise ígnea, a gente tem eletrólise em meio aquoso. E o que é a eletrólise, por exemplo? A gente quer depositar um metal sobre um outro metal. Não ocorre espontaneamente a reação. Sei lá, eu quero colocar prata em cima de um brinquinho lá para fazer de conta que o brinquinho é de prata, né? Ou fazer de conta que o brinquinho é de ouro, né? Aí tem esses materiais aí. Eu vou fazer uma cromagem de uma peça, quero fazer a cromagem de uma peça. Não é espontânea a deposição de cromo em cima da peça, né? Não ocorre espontaneamente. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma eletrólise. Aí, eu deposito o cromo em cima da peça. Eu deposito, por exemplo, ouro em cima de um brinquinho para deixar, né, aquela peça com valor agregado maior, etc. e tal. Quando o potencial é negativo, significa que não ocorre espontaneamente. Então, não vai ser pilha, vai ser eletrólise, que é o assunto da nossa próxima aula. Tá? Então, esses são os slides da aula de hoje, né? Essa é a discussão que eu estava propondo para o dia de hoje, né? E eu vou fazer uma lista de exercício e vou postar a lista de exercício para vocês treinarem um pouquinho, calcular potencial, escrever reações, né? E vocês vão postarem essa lista de exercícios para mim. Amanhã é o nosso horário de atividade assíncrona, né? Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade, mas eu vou dar um prazo para vocês maior, né? Não vou deixar só até amanhã. Eu sempre que eu trabalhar um assunto, eu vou propor uma atividade para vocês fazerem no momento assíncrono, né? E aí, essa atividade vocês têm para me entregar até quinta-feira à noite da outra semana. Tá? Então, eu vou propor a atividade hoje, e aí vocês têm até quinta-feira da outra semana para entregar para mim. Eu vou ter as pastas dentro da minha equipe no Teams, a pasta certinho referente a cada uma das atividades, e vocês vão estar postando essas atividades dentro da pasta respectiva daquela atividade. Beleza? Pode fazer à mão, pode fazer no computador. Se fizer à mão, tira uma fotinho com o celular, posta a fotinho, faz do jeito que vocês acharem melhor. Desde que vocês façam essas atividades, porque essas atividades vão constituir a nota da nossa avaliação. Além disso, como a gente está trabalhando com pilhas, vocês vão se dividir em grupos e vão fazer um trabalho também nessa unidade, que vocês vão construir uma pilha caseira, né? Na internet tem vários exemplos de
de pilhas, é bem simplesinho de fazer, vocês podem procurar em livros didáticos, etc e tal. Então, uma das notas dessa unidade vai ser o trabalho da pilha, em grupos de 5 pessoas, tá? E aí vocês vão produzir o vídeo e vão postar o vídeo no YouTube, e vão me passar o link, e aí eu vou assistir os vídeos e também vou atribuir uma nota desse trabalho. É a nota da nossa unidade, aí vai ser mais ou menos por aí. E a gente também tem a nota da EMP para poder entrar nessa somatória, para a gente poder fechar a nota da unidade. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Ô, Caio, Fala, velho. o trabalho vai poder juntar entre as duas turmas? Pode, Ou... pode. Ah, e Aham. outra coisa, ao longo da semana, quem tiver dúvida na lista, pode falar com o senhor? Pode, com certeza. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo aí, né? Vocês têm meu Facebook, né? Então, pode entrar em contato aí pelas minhas redes sociais, perguntar que a gente pode interagir e tentar tirar essas dúvidas que vocês tiverem aí tranquilamente. Beleza? Estou à disposição para ajudar em tudo que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. E estamos na luta. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? O material ele vai ficar disponibilizado aí para vocês também, para vocês dar uma olhada, poder estudar, né? A gente tem a videoaula que ela fica salva também no, no feed dentro do nosso canal, então qualquer coisa vocês podem assistir, podem tirar dúvida, podem procurar videoaula na internet, né? Entre outras atividades aí. No livro didático esse assunto está no livro do segundo ano, mas é um assunto muito importante, pilhas eletroquímicas sempre está presente nas avaliações, né? E a gente está também entendendo o que está acontecendo no nosso redor, porque às vezes a gente usa um sistema e nem sabe o que está acontecendo. Então a gente está compreendendo melhor o mundo que nos serve. Beleza? Qualquer dúvida pode me procurar que a gente está para nivelar conhecimento, trocar ideia e conversar bastante. Valeu, pessoal? Então é isso aí, vou parar a gravação. Bom dia para vocês. Fiquem à vontade, quem quiser sair da sala já. E qualquer coisa também. Valeu, um abração, até mais.